Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à aula de hoje, vai ser sobre introdução dos textos dissertativos argumentativos, tá? Eu vou fazer um apanhado aí sobre qual o papel da introdução, vou falar sobre os tipos de introdução que nós temos, vamos ver alguns exemplinhos, e aí as próximas aulas eu vou tratando das outras partes da dissertação com vocês. Para isso eu vou projetar minha tela, para que vocês possam observar o que eu quero de maneira bem clara. Só um momentinho, para que essa projeção fique perfeita para vocês. Aqui, ótimo, excelente. Vamos lá? Então, dissertação argumentativa, a introdução. Vamos lá. Primeiro nós temos aqui, o papel da introdução. Qual é o papel da introdução? Pode-se dizer que o papel principal da introdução é apresentar o tema ao leitor do texto. Esse aqui é o principal. Então, você precisa situar o leitor em relação ao tema que você vai redigir. Ao fazer uma redação, o ideal é escrever um parágrafo inicial que apresente a discussão a ser feita. Então, apresentar a discussão que será feita posteriormente, de modo a contextualizar o leitor como se ele não tivesse sequer lido a proposta. Então, o que ele está dizendo para vocês? Elementos básicos aí da introdução que ele está trazendo para a gente. Ele está dizendo que a introdução tem que ter o tema do texto, e quando ele fala de apresentar a discussão, aqui, apresentar a discussão a ser feita, ele está falando que tem que colocar a tese. Então, os elementos básicos que esse textozinho aqui inicial do nosso livro do Sistema Somos, né, da PH, traz para a gente é o quê? Tema e tese. Tema e tese. E aí ainda vou acrescentar para vocês aqui, a gente tem que colocar, né, a gente tem que antecipar os argumentos. Antecipar os argumentos, o que significa dizer que eu vou listá-los, não vou desenvolvê-los, beleza? Afinal de contas, o desenvolvimento dos argumentos aparece na parte do texto conhecido como desenvolvimento. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui, funções. Agora um quadro bem resumidinho, um quadro esquemático aqui resumido para a gente. Funções. Apresentação do tema e contextualização do leitor. Legal. A função básica do parágrafo introdutório é trazer o leitor para dentro do texto. Então, você vai chamar o leitor para a discussão. Bacana. A apresentação da tese. Olha aqui, eu falei para vocês. Tese. Eu já falei sobre o tema, que estava aqui antes. Agora vamos falar da tese. É necessário demonstrar já no início do texto o ponto de vista que ele mostrará. Isso aqui é só um apontamento daquilo que eu falei para vocês. Eu coloco o tema para dizer ao leitor qual vai ser o assunto do meu texto, já coloco o meu ponto de vista. Isso é necessário, né? Um parágrafo de introdução de um texto dissertativo argumentativo. Existem estratégias diversas, mas isso aqui é o básico que nós temos que ter, tá bom? Então, o básico é isso daqui. Eu costumo colocar também os argumentos naquele parágrafo de introdução mais simples, o mais, não sei nem se eu posso chamar de tradicional, mas o mais simples possível, aquele em que o aluno, redator, está começando a fazer um texto dissertativo argumentativo, a gente usa esse esquema aqui, básico de introdução. Tema mais tese, mais argumentos, beleza? Vamos lá. Estratégias de introdução. Eu tenho uma introdução tradicional, que é a apresentação da abordagem que será feita nos parágrafos do desenvolvimento. Ou seja, é essa daqui. Tema, tese, mais a apresentação aqui, da abordagem que será feita nos parágrafos do desenvolvimento. Ou seja, os meus argumentos. Que nós sabemos que é bom que tenha 2 argumentos, tá? Bom que sejam 2 argumentos. Por quê? Porque você vai colocar cada um em um parágrafo. Aí fica legal. Um parágrafo
parágrafo por ideia, uma ideia por parágrafo, e aí fica perfeito. Tá. Uma outra situação que ele trouxe é a referência cultural. Uso de citação, trecho de canção, entre outros elementos, né? Com a devida explicação e contextualização. Aí, isso vai ter que ser referenciado ali no texto, vai ter que ser puxado no texto. Tá. Contextualização histórica. Isso aqui é o que a gente chama de alusão histórica, né? Bem interessante. Aí ele já faz aquela questão da interdisciplinaridade, que o Enem adora. O Enem adora interdisciplinaridade. Nós temos aqui a estratégia para explicar contextos sociais e econômicos atuais. Legal. Ele trouxe aqui três situações para mim, mas eu vou acrescentar mais. Isso aqui é do nosso livro, e aqui eu estou trazendo agora uma apostila para um curso aqui de Brasília, o curso Exatas, trabalha com os alunos na primeira etapa do PAIS deles, né? O curso do PAIS 1. Então, olha só, nós temos assim, tipos de introdução. Primeiro, nós temos que lembrar que a introdução precisa trazer o tema, precisa trazer a tese. E ela pode ou não trazer os argumentos. Beleza? Falei para vocês que o leitor / redator iniciante trabalha com esse tipo de introdução. Mas vamos ver outras situações. Olha só. Nós temos a introdução chamada de roteiro. Vamos lá. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Então, aqui ele coloca um roteiro do que vai ser tratado dentro do texto, né? Ele faz isso, por isso que é chamado de introdução roteiro. Aqui nós temos a tese do camarada, ó, o ponto de vista dele. É a maior fiscalização, tá? Permitiu que essa alteração fosse possível. Então, ele apresentou a tese e o tema dele ele colocou por meio de um roteiro de redação. Depois nós temos a alusão histórica. Aqui, o nosso livro chamava de contextualização histórica. Bom, contextualização histórica, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Só lembrando que o tema desse texto aqui, nós podemos observar que nada mais é do que nada mais é do que a questão da lei seca no Brasil. No Brasil. Vamos botar assim, que facilita. Tá? Então tá falando aqui sobre o consumo de bebidas alcoólicas, a lei seca, que eu coloquei com letra minúscula, mas é com letra maiúscula, afinal de contas é um nome próprio, mas tá bom. Tá? É só para a título de curiosidade. Esse aqui é o tema que foi abordado nesse texto aqui. Vejamos aqui o de alusão histórica. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Então você vê que a alusão histórica, a referência histórica foi utilizada como meio de apresentar o tema desse texto. Ele contextualizou por meio de alusão histórica. Por isso que o nosso livro já vai chamando de contextualização histórica. Beleza? E nós percebemos também que o tema desse texto é esse aqui, ó.
intolerância religiosa no Brasil. Tá? Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, falando de maneira mais ampla, porque esse foi o tema que foi tratado no Enem. Aqui ele só colocou uma prévia do tema. E aqui está o seu ponto de vista, a sua tese. A mudança de mentalidade social e receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Beleza? Então, a gente tem aqui a tese, tem aqui o ponto de vista do camarada. Nós temos também a introdução por citação, e como o próprio nome já diz, ele vai usar frases de alguém, ou a frase de alguém, para servir como gatilho para ele colocar o ponto de vista dele em relação a esse assunto. A palavra é instrumento irresistível de busca pela liberdade, afirmou Rui Barbosa em relação ao direito de expressão. No entanto, a liberdade de imprensa e propaganda garantida pela Constituição brasileira depara-se com limites no que tange à persuasão aos pequenos. Esses, vivenciando a fase pueril, não detêm a criticidade desenvolvida e, consequentemente, são facilmente influenciáveis. Assim, a publicidade infantil brasileira progride apelando às crianças e, dessa maneira, necessita de reparos que atenuem os tons abusivos e persuasivos. Então, aqui, ó, você percebe que ele fez uma citaçãozinha usando Rui Barbosa como o argumento de autoridade, como especialista no que ele está falando, tá? Ele colocou o ponto de vista dele aqui no final, ó, colocou a tese dele aqui no final, bem legal. E aqui também ele colocou um negócio muito interessante para o texto do Enem, que foi o problema. Foi o problema. Aqui, ó. Esses, vivendo a fase pueril, não detêm a criticidade desenvolvida e, consequentemente, são facilmente influenciáveis. Isso é um problema que depois ele vai solucionar lá na conclusão. Opa, deixa eu voltar. Ele vai solucionar lá na conclusãozinha, tá? Então, interessante a gente observar essa situação. Isso aconteceu em outros textos aqui, mas eu quis ressaltar só ali agora, tá na citação. Mas legal, bacana. Ele também fala da Constituição brasileira. Quando ele fala da Constituição brasileira, ele não cita diretamente aquilo que está na Constituição, mas ainda assim, ele, por citar a Constituição, também entra aqui na ideia da citação. Existem citações diretas, em que a fala é retirada diretamente da pessoa que a proferiu, e aí tem que usar aspas para poder fazer essa indicação, e existem as citações indiretas. Já que está escrito só citação, vamos tirar esse S aqui, né? Para não ficar feio, não ficar errado. Então, citação direta e a citação indireta. São essas as possibilidades que eu tenho de fazer uma citação, beleza? Na indireta, eu vou pegar aquilo que está escrito no texto fonte e vou parafrasear isso que está escrito. Ou seja, eu vou escrever com as minhas palavras, mas mantendo a mesma lógica do texto original. Tá bom? Então, temos aqui uma contextualização por meio de citação, temos o levantamento de um problema e temos a tese de quem redigiu esse texto. Essa tese vai ser defendida ao longo do texto. Tá? Vamos lá. Dados estatísticos. Mais uma possibilidade de introduzir um texto. Muito cuidado, porque esses dados estatísticos também podem ser recursos argumentativos que serão utilizados lá no desenvolvimento do seu texto. Mas, se você já lançou um dado estatístico na introdução, é interessante que você não o reescreva. Você pode e deve fazer uma retomada daquilo que foi falado na introdução, mas não coloque novamente os valores, não, porque não fica interessante. Vai parecer que você está só querendo, no jargão popular, encher linguiça, né? Enrolar um pouquinho, não tem o que escrever, tá colocando coisas desnecessárias. Vamos lá.
Aqui, o tema aqui, né, eu esqueci de falar, mas o tema aqui era aquele como é que é o nome aqui, ó? Propaganda. Foi aquela da situação que ocorreu de haver uma proibição da propaganda para o público infantil, né? Então, esse tema vai tratar dessa situaçãozinha. A outra aqui nós temos dados estatísticos, né? Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou 230% no período entre 1980 e 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Bacana. Então aqui você já consegue perceber que ele trouxe dados para mostrar que a violência contra a mulher no Brasil, e aqui está o tema, a violência contra a mulher no Brasil, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, você observa isso nesses dados que ele colocou aqui, ó. Ele já está provando que o problema existe, que a situação existe, já na introdução. E aí, depois disso, ele vai colocar o ponto de vista dele. O ponto de vista dele aparece assim, ó. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter razões ou raízes históricas e ideológicas. Então, está aqui o ponto de vista e ou seja, a tese do camarada. Tese esta que, como nós já sabemos, ela vai ser desenvolvida ao longo do texto, ela vai ser defendida ao longo do texto por meio daqueles recursos argumentativos que nós já conhecemos, mas que veremos novamente numa próxima aula. Bom, então, está aqui, ó. A tese do camarada está aqui. Aqui nós temos o tema. Aqui nós temos uns dados estatísticos que foram utilizados para contextualizar o leitor dentro daquilo que ele quer escrever, beleza? O problema em si já é essa questão da persistência da violência contra a mulher, né? Esse já é o problema. O problema não está descrito, discriminado, né? Descrito, discriminado em um período específico. Mas nós temos o problema aqui já inserido dentro desse parágrafo como um todo. Bom, a outra situação nós temos é aquela padrão também, né? A de definição própria. E aí o camarada vai buscar dentro de um texto dar uma definição para aquilo que ele vai desenvolver, para que a história, para que a sua discussão fique, eu posso dizer assim, mais clara para o leitor, qual é o ponto que eu pretendo trabalhar, o ponto que eu pretendo defender e tudo mais. Então vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a propaganda é a principal arma das grandes empresas. Aqui já está a definição. Disseminada em todos os meios de comunicação, a ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo: expor um produto e explicar sua respectiva função. Beleza, então aqui ele já deu uma definição do que vem a ser a propaganda. Nós já sabemos, então, que esse tema aqui é o tema daquele lá da propaganda para o público infantil, que já foi retratada aqui de outra forma, quando ele falava aqui, ó, do Rui Barbosa, né? Já teve outra abordagem do mesmo tema, só que aqui usando uma citação para iniciar esse texto. Agora, com definição própria. Ambas bem, como eu posso dizer, bem redigidas, diga-se por sinal, de passagem. Vamos lá. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos que transformam em sinônimos o prazer e a compra, atingindo principalmente as crianças. Então, aqui a gente tem o ponto de vista de quem está redigindo. Temos a tese que ele vai defender. E dentro dessa tese já está embutido o problema também, né? Se ele diz que esses anúncios são apelativos e transformam os sinônimos prazer e transformam em sinônimos
o prazer e a compra, ou seja, ele está dizendo que a criança só vai sentir prazer se ela estiver comprando alguma coisa, então você já percebe que o problema a gente precisa desfazer esse negócio, fazer essa ideia de que o prazer e a compra são sinônimos, porque senão a criança vai achar que ela só vai ficar feliz se ela comprar alguma coisa. Então é isso que esse texto vai escrever depois para mais para baixo, é isso que ele vai desenvolver, tá? E ele precisa provar esse ponto de vista dele aqui por meio de argumentos ao longo do desenvolvimento. Mas, introduçãozinha perfeita, por meio de definição própria. A outra possibilidade é a por contextualização. Essa aqui, chamada contextualização, é um nome genérico, né? Eu costumo usar o termo contextualização para muitas coisas. Contextualização para alusão histórica, contextualização por definição, contextualização por citação e coisas do tipo. Mas vamos lá. Como foi tratado nesse material? A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Bacana. Isso daqui nada mais é do que o quê? Uma citação, né? É um tipo de citação. O camarada pegou algo que estava escrito na Constituição, fez a interpretação dele em cima desse escrito, desse artigo, né? Ou, sei lá, foi provavelmente um artigo, e escreveu aqui. Então, citação. Contextualização por citação, mas o material está preferindo chamar de contextualização. Mas vamos lá. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Então, olha só. Aqui ele contextualizou, né, até aqui. Aqui ele colocou o tema e o problema. Né? O tema é o quê? A intolerância religiosa. Quando ele fala da Constituição de 88, então ele está falando que é a intolerância religiosa no Brasil. Bacana. Então, ele conseguiu aí colocar o tema por meio de uma contextualização e ele conseguiu colocar o problema também já embutido nesses dois períodos que nós temos aí. Depois ele traz assim, ó. Com efeito, um diálogo entre a sociedade, entre sociedade e Estado, sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, é medida que se impõe. Então, olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu pegar aqui, não, deixa eu pegar. Eu quero é o marca-texto. Então, você observa que aqui, nesse último período, ele consegue dizer que o ponto de vista dele é que é necessário encontrar caminhos que combatam essa intolerância religiosa no Brasil. Então, ele, numa tacada só, ele consegue colocar o ponto de vista dele, consegue reescrever o tema do texto, e o tema era justamente esse, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, com esse último período aqui, ele já conseguiu resolver muita coisa. Então, essa aqui é a introdução perfeita. Você percebe que o camarada colocou, vamos mudar de cor, o camarada colocou aqui, ó, colocou aqui o problema, aqui em cima, vamos mudar de cor de novo. Isso vai ficar diferente, né? Vamos pegar um roxinho aqui, um violeta, sei lá. E aqui em cima ele, nossa, ficou horrível. E aqui em cima ele colocou a contextualização. Uai. Marca texto. Verdinho, bonitinho. Então aqui, ó, ele colocou a contextualização. Bacana. Contextualização, problema, tese. Introdução perfeita. Perfeita para o Enem.
O Enem, ele gosta disso. O Enem, ele pede do candidato esse tipo de introdução. A introdução com contextualização o problema a ser desenvolvido e a tese do candidato. Isso aqui, introdução padrão Enem. Beleza? Introdução padrão Enem. É isso que o Enem gosta, é isso que o Enem pede dos seus candidatos. Agora, se nós formos pensar na UNB, a Universidade de Brasília, seja no vestibular, seja no programa de avaliação seriada, aí, às vezes, esse tema, esse tipo de introdução com contextualização, problema e tese, ele não cabe muito bem. Por quê? Porque, às vezes, os temas da UNB não geram um problema. E aí, como não gera um problema, você não tem que solucionar esse problema. Se você não vai solucionar o problema, não tem por que você criar ou elencar esses problemas. E aí, é interessante, né, para a Universidade de Brasília que você use esse tipo de introdução. Tema mais tese mais argumentos. E aí, o tema aqui, ó, você pode fazer essa contextualização do tema usando esses tipos de introduçãozinha aqui, ó. Você pode fazer o roteiro, você pode fazer a alusão histórica, pode fazer citação, dados estatísticos. Dados estatísticos nem tanto, mas beleza. Você pode fazer definição própria. Você pode usar esses meios para contextualizar o tema. Só não vai colocar um problema, ou seja, você não vai redigir tal como essas aqui estão redigidas, porque essas aqui foram feitas para o Enem, beleza? Então, se você vai fazer o NB, você tem que se ligar nesse lance aí. Não precisa colocar um problema. Então, tema, tese, mais argumentos. Beleza? Beleza. Vamos observar agora aqui, ó, mais uma. Foi retirada do Enem. Isso aqui, ó, imigração no Brasil é o título desse texto. Foi retirada do Enem, tá? Então, com todo o cuidado do planeta, vamos pegar aqui o nosso marca-texto para a gente poder fazer as análises. Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de imigração. Olha só que interessante. Isso daqui é o quê? Já é a contextualização, hein? Ele está começando a contextualizar. Ó, o texto fala sobre a imigração e ele está falando de emigração, um fato que ocorreu anterior ao fenômeno que está ocorrendo agora e que vai ser o tema debatido nesse texto. Então, ele está começando a contextualizar por meio de alusão histórica, né? Falando de 1980, anos atrás. Então, vamos lá. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixavam o Brasil em busca de melhores condições de vida. Então tá aqui, ó. Deixavam o Brasil em busca de melhores condições de vida. Isso ele já está dizendo para quem vai ler que, já que ele está falando do passado, isso não mais ocorre. Por que isso não ocorre mais? Não ocorre mais porque a situação econômica do Brasil melhorou. Quando ele fala isso, ele já está introduzindo ali o ponto de vista dele em relação à questão do Brasil como um todo e por que está ocorrendo essa imigração para o Brasil, beleza? Aí ele continua. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. Então, olha só. Aqui, eu vou colocar uma outra cor, tá? Até aqui, latino-americanos. Nós temos uma continuação dessa introdução aqui, né, dessa contextualização, mas já com uma pegada, uma antecipação daquilo que ele vai dizer, né? Uma antecipaçãozinha. Por quê? Porque aqui ele vai elencar o problema. Vou colocar o problema com essa cor. Aqui ele vai colocar o problema. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Então, o que aconteceu aqui?
eu tenho uma contextualização em si, fazendo por meio de alusão histórica, eu tenho um pouco de explicação dessa contextualização, né? Ele trouxe uma contextualização, explicou um pouquinho e já foi colocando o ponto de vista dele ali. Eu não posso dizer claramente que essa é a tese, porque a tese não está escrita de maneira clara, mas a tese está embutida aqui dentro. A tese está embutida, ela está implícita, mas um bom leitor percebe qual é a tese desse cara. A tese dele é de que o Brasil agora é um país em que as pessoas vêm morar aqui em busca de condições melhores, mas as pessoas que vêm morar aqui não são pessoas que têm dinheiro. Então, por isso, o Brasil precisa tomar uma providência para melhorar a vida dessas pessoas. Esse é o ponto de vista dessa pessoa, que não está escrito desse jeito, mas a gente consegue perceber. Então, aqui a gente percebe, mais uma vez, ó, padrão, eu tenho contextualização, uma explicaçãozinha da contextualização, com um pouco da tese, e aqui o problema registrado. Então, ele inverteu, tá? Em vez de deixar a tese por último, ele colocou o problema por último. Não tem problema. Se você é um bom redator, você pode inverter essas situações sem medo de ser feliz. Mas o que é importante observar é que, olha só, esse parágrafo aqui, quantos períodos ele tem. Nós sabemos que um mínimo de períodos são 3 para uma introdução, tá? Um para a contextualização, outro para o problema e outro para a tese. Nós sabemos que precisa ter esses 3 aqui. Aqueles que não têm o problema, a gente vai fazer como? A gente vai colocar a contextualização, que é o tema, vai colocar a tese e os argumentos. Então, no mínimo, 3 períodos aqui. Esse tem mais do que 3, né? A gente pode observar aqui, ó. Eu tenho um primeiro período terminando aqui, eu tenho o segundo período terminando aqui, eu tenho um terceiro período terminando aqui. 1, 2, 3 e o quarto período aqui. Então, esse texto foi feito com 4 períodos. O mínimo são 3, esse fez com 4 períodos. Observe agora nos outros aqui, ó. Eu não havia comentado. Vamos lá. Primeiro período terminando aqui. Segundo período terminando aqui. E um terceiro período aqui. 3 períodos, parágrafo padrão. Aqui, primeiro período. Segundo período vai até aqui. E um terceiro período aqui. Vamos lá. Primeiro período vai até aqui a expressão. Segundo período, até pequenos. Terceiro período, influenciáveis. Quarto período, persuasivos. Esse aqui já fez com 4 períodos. Beleza? Sabemos que o mínimo são 3. Tá? E o quarto é estourando na introdução. 4 períodos é o máximo assim, de uma introdução. Dentro do desenvolvimento, você pode fazer até 5 períodos, dependendo do tanto de ideias que você tem para colocar ali. Não é ideias, né? Como você vai estruturar o desenvolvimento dessa ideia, desse parágrafo, e desse tópico frasal que é o início do parágrafo. Mas vamos lá. Esse aqui, ó, vamos ver. Começou ali e terminou em décadas. Segundo período, até 2010. Terceiro período, até psicológica. E o quarto período, terminando aqui em ideológicas. Então, mais um com 4 períodos. Esse aqui, primeiro período vai até Brasil. Segundo período, alcoólica. Terceiro período, possível. Então, um parágrafo composto aqui por 3 períodozinhos. Legal. Cadê? Primeiro período vai até soberania. Segundo período vai até violência. Terceiro período até social. Então, a gente consegue perceber que eu tenho que colocar tema, tese, mais argumentos. Se for o texto da UNB, tem que colocar contextualização, problema e tese, se for
o texto do Enem, mas isso não foge à ideia de que eu preciso ter no mínimo 3 períodos e no máximo 4 períodos. Todos esses textos que foram colocados aqui foram os textos que tiraram nota máxima nos exames em que eles estavam concorrendo, aos quais eles estavam concorrendo, não é isso? Então, você observa que o segredo do sucesso é seguir essa lógica. Introdução serve para contextualizar o leitor, apresentar a discussão que vai ser feita, e aí essa apresentação se dá entre 3 parágrafos, ou 3 períodos no mínimo, ou 4 períodos no mínimo no parágrafo, beleza? Eu espero que, assim, isso que nós estamos falando aqui tenha ficado de maneira clara para vocês, que eu tenha colocado isso de maneira muito tranquila, tá? Mas a gente vai discutindo mais, Nas próximas aulas a gente vai tratando de outras situações, trazendo desenvolvimento, depois a conclusão, para que o nosso texto fique perfeito. Quando chegar a hora de fazer os exames, a gente gabaritar, beleza? Então, forte abraço, bons estudos e